Ele achou que já tinha visto o suficiente. Depois do que aconteceu, depois do sistema, depois da quebra, não deveria existir mais nada escondido. Mas existia. E era pior, muito pior. Porque algumas verdades não são escondidas por acaso. Elas são enterradas, protegidas e esquecidas. De propósito. O som ainda ecoava, não de passos, nem de vozes, mas de algo mais sutil. Desorganização. O sistema que ele tinha tocado não estava mais funcionando da mesma forma. E isso era visível. Pequenos erros, pequenos atrasos, pequenas falhas. Nada grande o suficiente para ser percebido por todos, mas o suficiente para quem sabia onde olhar. E ele sabia, ele caminhava, agora mais devagar, mais atento. Porque diferente de antes, ele não estava mais tentando escapar. Estava tentando entender o que vinha depois. Isso era mais perigoso. O lugar parecia o mesmo. Os corredores, as sombras, a estrutura. Mas havia algo diferente. Algo que não estava ali antes. Ou talvez sempre esteve. E ele nunca percebeu. Uma porta, discreta, sem marca, sem vigilância direta. Isso era estranho. Porque naquele sistema, tudo importante era protegido. Mas aquilo parecia ignorado. Ele parou. Observou, por mais tempo do que o normal. Porque a ausência de proteção não significa ausência de valor. Às vezes, significa o contrário. Ele se aproximou. Devagar, sem fazer som. A mão tocou a superfície. Madeira, antiga, mas firme. E naquele instante, algo dentro dele disse: isso não faz parte do que você já viu. Ele abriu. O ar mudou. Imediatamente. Mais frio, mais seco, mais parado. Como se aquele espaço não fosse usado com frequência. Ou pior, como se fosse usado de forma controlada. A luz era quase inexistente, mas o suficiente para perceber. Aquilo não era uma cela. Não era um corredor. Não era parte do sistema visível. Era algo separado, isolado. E então, ele viu registros, não como antes. Não marcas na parede, mas documentos, objetos, mapas improvisados, listas, nomes, muitos nomes. Ele se aproximou, o coração acelerando, mas não por medo, por reconhecimento. Porque aquilo não era sobre controle, era sobre ocultação. Os nomes não estavam organizados por ordem, nem por tempo, mas por algo diferente, algo mais específico, mais intencional. Ele passou os olhos rapidamente. Mas então, parou. Reconheceu um. Não pelo nome completo, mas pelo detalhe. Uma marca, uma anotação ao lado. Algo que ele já tinha visto antes. E naquele instante, tudo travou. Porque aquilo significava uma coisa. Aquelas pessoas não estavam apenas dentro do sistema. Elas tinham sido removidas, apagadas. Você não deveria estar aqui. A voz veio de trás, baixa, mas firme. Ele não se virou imediatamente, porque já conhecia aquele tom. Não era de ameaça, era de certeza. Isso era pior. Ele se virou devagar e viu. Não era um guarda, não era um capataz. Era alguém diferente, vestido de forma simples, sem autoridade aparente, mas com algo que nenhum outro tinha até agora. Consciência. Você viu demais. Silêncio. Pesado. Direto. Mas dessa vez, ele não negou. Isso não é controle, ele disse. Baixo, mas firme. O homem não respondeu, mas o olhar confirmou. Isso é apagamento. E essa palavra mudou tudo, porque naquele instante, a escravidão deixou de ser apenas física ou estrutural. Ela virou invisível. O silêncio entre os dois não era comum. Não era tensão simples. Era reconhecimento. Como se ambos soubessem que aquele momento não deveria existir. Ele manteve o olhar, firme, sem recuar. Porque agora, voltar atrás não era mais uma opção. Apagamento. A palavra ainda ecoava, pesada, estranha, mas ao mesmo tempo fazendo sentido demais. O homem à sua frente respirou fundo, como alguém que já tinha evitado aquela conversa por tempo demais. E agora, não podia mais. Você acha que o sistema controla as pessoas? Ele começou.
baixo, controlado. Mas controlar não é suficiente. Uma pausa, curta, mas carregada. Eles precisam garantir que certas histórias, o olhar desviou para os papéis, para os nomes, e nunca existiram. O corpo dele reagiu, não com medo, mas com algo mais profundo, indignação. Porque aquilo era outro nível. Esses nomes, ele perguntou, quase sem voz. Eles estavam aqui, silêncio, e depois não estavam mais. O coração acelerou, mas agora não era surpresa, era confirmação. Se você está entendendo isso, comenta: isso é mais que controle. Ele avançou. Um passo, depois outro. Pegou um dos papéis, as mãos levemente tremendo. Datas, anotações, pequenos símbolos e algo mais. Transferido, removido, reclassificado. Mas nenhum deles dizia a verdade. Nenhum dizia desaparecido. Você acha que isso ainda acontece hoje de outras formas? Para onde eles vão? A pergunta saiu direta, sem rodeios, porque agora não havia mais espaço para dúvida. O homem demorou a responder, mas dessa vez não era medo, era peso. Alguns, ele começou, devagar. Continuam vivos. Silêncio, mas não como eram. Aquilo não ajudava, só piorava. E os outros? O olhar mudou. Pela primeira vez, houve algo ali. Dor. Os outros? Uma pausa. Longa. Se ninguém nunca mais vê. O ar ficou pesado, mais do que antes. Porque agora não era teoria, era real. Se isso te impactou, comenta: isso é assustador. Ele voltou a olhar os nomes. Mas agora, não eram apenas palavras, eram pessoas, histórias, vidas apagadas. E então, algo chamou a atenção. Um nome diferente, marcado de outra forma, não como os outros. Não com símbolo de remoção, mas com algo escrito ao lado. Observado. O coração travou por um instante. Ele apontou. O que significa isso? O homem se aproximou, olhou e, pela primeira vez, hesitou. Curto, mas real. A voz saiu mais baixa. Ainda não foi apagado. Silêncio absoluto. Porque aquilo abria uma possibilidade. Você acha que ele pode impedir isso? Por quê? A resposta veio rápida, direta. Porque ele ainda pode ser útil. E naquele instante, tudo conectou. O sistema não apenas apagava, ele decidia quem continuava existindo. E por quê? Se você entendeu isso, comenta. Isso é poder total. Ele respirou fundo, mais uma vez. Mas agora, não havia mais dúvida. Ele não tinha apenas descoberto algo escondido. Ele tinha encontrado o núcleo mais sombrio de tudo. Isso não podia continuar. Então isso acaba aqui. A frase saiu firme, sem hesitação. Mas o homem não respondeu com aprovação. Ele apenas olhou e disse: você ainda não entendeu. Silêncio. Isso aqui. Uma pausa. Não é o começo. O olhar ficou mais intenso, mais pesado. É só uma parte. E essa frase quebrou tudo de novo. Se inscreve, porque na próxima parte você vai descobrir o que existe além do apagamento. O silêncio não era mais dúvida, era preparação. Porque quando alguém diz que aquilo é só uma parte, significa que o pior ainda não foi visto. Ele não recuou, nem questionou imediatamente, porque já sabia, a resposta viria, e não seria leve. Se isso não é o começo, ele disse, baixo, controlado. Então o que é? O homem não respondeu com palavras, não de imediato. Ele apenas se virou e começou a andar, devagar, sem pressa, como alguém que já percorreu aquele caminho muitas vezes e, por algum motivo, não queria fazer isso de novo. Se você sente que algo pesado vem agora, comenta: isso piora. Ele hesitou por um segundo, mas seguiu. Porque parar ali já não fazia sentido. O caminho era diferente, mais estreito, mais escuro, mais profundo. Não fazia parte da estrutura principal. Era escondido, de verdade. O ar mudou novamente. Mais frio, mais pesado, mais silencioso, mas não um silêncio natural. Era um silêncio imposto. Você acha que existem lugares que não deveriam ser encontrados?
Eles pararam diante de outra porta, mas essa era diferente. Não era simples, nem discreta. Era reforçada, pesada, feita para não abrir facilmente. Isso já dizia tudo. O homem colocou a mão sobre ela, mas não abriu imediatamente. Depois disso, ele disse, sem olhar, "Reage, você não vai conseguir esquecer." Silêncio. Mas dessa vez, não havia escolha. "Abre!" A resposta foi direta, sem hesitação, porque agora não era mais curiosidade, era necessidade. "Se você também abriria." Comenta, "Eu iria até o fim." A porta se abriu, lentamente, e o que havia do outro lado não parecia real. Não era uma cela, não era um corredor, não era um espaço de contenção. Era organização, mas não como antes. Era pior. Pessoas, muitas, mas não como ele esperava. Não estavam presas. Não estavam sendo vigiadas diretamente. Estavam trabalhando, em silêncio. Movimentos repetitivos, olhares vazios, sem reação, sem questionamento, como se não estivessem ali, como se não fossem mais elas mesmas. Se isso te arrepiou, comenta, "Isso é pior que prisão." Ele deu um passo à frente, sem perceber, o coração acelerando, mas não de medo, de choque. "Eles não foram apagados," ele disse, quase sem voz. O homem respondeu, frio, direto, "Não." Uma pausa. "Eles foram reescritos." Silêncio absoluto. Porque aquilo era ainda pior. O que é mais assustador, desaparecer. Ou deixar de ser você. Ele observou, mais de perto. Os rostos, sem emoção, sem identidade, mais vivos. Isso era perturbador. "Eles lembram?" A pergunta saiu sem pensar. A resposta veio rápido. "Não do que importa." E aquela frase quebrou algo dentro dele. Porque aquilo não era apenas controle. Era destruição completa de quem alguém é. Se isso te impactou, comenta, "Isso é desumano." Eles ainda servem. O homem continuou, mas não questionam. Não fogem. Não existem. Como antes. Cada palavra, mais pesada que a anterior. "Você acha que isso é o verdadeiro objetivo do sistema?" Ele respirou fundo, mas não ajudou, porque agora não havia mais dúvida. O sistema não queria apenas controlar, queria eliminar identidade e substituir. Se você entendeu isso, comenta, "Controle total." E então, ele viu um rosto diferente. Por um segundo, um olhar, um pequeno movimento, quase imperceptível, mas real. Você viu isso também? Ele se aproximou, devagar, sem chamar atenção, e naquele instante, teve certeza. Nem todos estavam completamente perdidos. Isso mudava tudo. Se inscreve, porque na próxima parte, ele vai tentar acordar alguém, e isso pode destruir tudo. Ele não tirou os olhos, nem por um segundo, porque aquilo não podia ser ignorado. O movimento tinha sido pequeno, quase invisível, mas real. E em um lugar onde tudo era controlado, qualquer diferença era uma falha. Se você percebeu isso, comenta, "Tem algo ali." Ele se aproximou devagar, sem chamar atenção, sem alterar o ritmo, porque ali, qualquer ação fora do padrão era percebida. Os outros continuavam, movimentos repetitivos, olhares vazios, sem reação, mas aquele era diferente. Muito pouco, mas o suficiente. Você arriscaria tudo por uma pequena chance? Ele parou ao lado, sem olhar diretamente, como se fosse apenas mais um, mas não era. "Você consegue me ouvir?" A voz saiu baixa, quase inexistente, nenhuma reação. Mas isso não significava nada, porque ali nada era imediato. Se você acha que ainda tem chance, comenta, "Ele vai reagir." Ele tentou de novo. Dessa vez, mais próximo. "Você lembra?" Silêncio. "Mas então?" Um detalhe. Os dedos, um pequeno tremor, quase imperceptível, mas real. Se você viu isso, comenta, "Ele está voltando." O coração acelerou, mas ele não demonstrou. Porque agora, qualquer emoção poderia denunciar tudo. "Não reage." Ele sussurrou. "Só escuta."
O homem continuava trabalhando. Mas agora, havia algo diferente. Presença. Você acha que ele pode acordar completamente? Você não é isso. Ele continuou. Você não nasceu para isso. Palavras simples, mas carregadas. Porque a identidade não desaparece totalmente. Ela fica escondida, se isso fez sentido. Comenta, ninguém some completamente. O movimento veio, mais claro dessa vez. Um erro no padrão. Pequeno, mas suficiente. Você acha que o sistema já percebeu? O outro homem ao fundo observou. Não diretamente, mas percebeu. Isso era perigoso. Muito perigoso. Se você sentiu isso, comenta, isso vai dar errado. Para. A voz veio atrás. Baixa, mas firme. O homem que o trouxe até ali. Ele já tinha entendido. Você não sabe o que está fazendo, mas ele sabia. Ou pelo menos, achava que sabia. Você continuaria ou pararia agora? Se ele voltou um pouco, ele disse, sem desviar. Então dá para trazer de volta. Silêncio, mas dessa vez, carregado de algo novo. Medo. Não. A resposta veio imediata. Você não entende. Uma pausa. Eles deixam isso acontecer. Até certo ponto. O corpo dele travou por um segundo. E depois, o olhar veio direto, pesado. Eles reiniciam. Silêncio absoluto. Porque aquilo era pior do que tudo. Você acha que o sistema pode apagar de novo? E então, aconteceu. O homem à sua frente parou completamente. Pela primeira vez, virou o rosto. Lento, difícil, mas real. Os olhos encontraram os dele. E naquele instante, havia algo ali. Confusão, dor, consciência. Ele voltou. Se essa parte te arrepiou, compartilha, porque agora tudo pode mudar. Mas então, um som diferente, alto, fora do padrão. E aquilo só significava uma coisa. O sistema percebeu. Se inscreve, porque na próxima parte, o sistema vai reagir. E a resposta vai ser brutal. O som não era comum. Não era passo. Não era voz. Era ativação. Algo no ambiente mudou. De forma instantânea. Como se o espaço inteiro tivesse percebido. E talvez tivesse. Se você sentiu isso, comenta, o sistema viu. Os movimentos pararam. Todos, ao mesmo tempo. Não gradualmente. Não lentamente. Instantaneamente. Como se alguém tivesse desligado algo. Você já viu algo assim acontecer? O homem à sua frente. Aquele que tinha reagido. Aquele que tinha voltado. Parou. Os olhos ainda estavam nele, mas algo mudou. A presença começou a desaparecer. Não, ele disse. Baixo, mas já era tarde. Se você percebeu isso, comenta, eles reiniciaram. O outro homem atrás dele segurou seu braço. Forte. Eu te falei. A voz não era de raiva, nem de julgamento. Era de quem já tinha visto isso antes e sabia o que vinha. Você acha que ainda dá para salvar? O corpo do homem começou a voltar ao padrão. Lento, mas inevitável. Os olhos perderam foco. A respiração estabilizou. Os movimentos retornaram, mas não como antes. Sem erro, sem falha, sem desvio, mais controlado do que todos os outros. Se isso te chocou, comenta, ele foi apagado de novo. Eles não corrigem. O homem disse atrás. Eles melhoram o controle. Silêncio. Porque aquilo era ainda pior. Você acha que o sistema aprende com os erros? Ele tentou se aproximar de novo. Mas dessa vez, foi diferente. Antes mesmo de chegar, o homem virou. Rápido, direto, mas não com consciência, com resposta, programada. Se você percebeu isso, comenta, não é mais ele. O olhar agora estava vazio, mas não apenas vazio, estava funcional, como uma ferramenta, sem identidade, sem conflito, sem dúvida. O que é pior, alguém sofrer ou deixar de existir por dentro? Ele não vai voltar. A voz veio firme, sem espaço para esperança, sem tentativa de suavizar, porque ali não existia isso. Se isso te impactou, comenta, isso acabou. Mas ele não aceitou, não imediatamente, porque algo dentro dele recusava. Não é possível. A frase saiu baixa, mas carregada.
Porque se aquilo fosse verdade, então tudo era ainda pior do que parecia. Você aceitaria isso ou continuaria tentando? O homem se aproximou dele, mais sério agora, mais direto. Você quer lutar contra isso? Uma pausa. Então precisa entender uma coisa. Silêncio. Isso aqui. O olhar percorreu o espaço. Não foi feito para falhar. E aquela frase pesou mais do que qualquer outra. Se você sentiu isso, comenta: isso é impossível. Mas então, ele percebeu algo. Pequeno, quase invisível. Mas ali, um detalhe no comportamento. Não do homem que foi reiniciado, mas do sistema. Um atraso. Mínimo, mas real. Você acha que ainda existe uma falha? Ele respirou fundo. Mais uma vez. Mas agora, diferente. Mais frio, mais estratégico. Porque naquele momento, ele entendeu. Não era sobre salvar um. Era sobre quebrar tudo. Se essa parte te prendeu, compartilha. Porque agora a história entra no nível mais perigoso. O olhar dele mudou. Completamente. Porque agora não havia mais dúvida. Nem hesitação. Nem tentativa parcial. Agora era tudo ou nada. Se inscreve, porque na próxima parte ele vai tentar quebrar o sistema de dentro, de forma irreversível. O olhar dele não era mais o mesmo. Não havia mais choque, nem dúvida, nem tentativa de entender. Agora havia direção, porque naquele momento ele percebeu algo que mudava tudo. O sistema não era invencível, ele só parecia ser. Se você percebeu essa virada, comenta: todo o sistema cai. Ele voltou a observar o ambiente, mas não como antes. Agora, procurando padrão, dependência, ligação. Porque todo o sistema depende de algo. E quando você encontra isso, você não precisa quebrar tudo, só precisa tocar no lugar certo. Você acha que todo o sistema tem um ponto central? Eles reagem rápido, ele disse, pensando em voz alta, mas não reagem a tudo. O homem ao lado observava, sem interromper, porque agora ele também queria ver até onde aquilo ia. Se você sente isso, comenta: ele está perto. Eles corrigem comportamento. Ele continuou, mas não antecipam mudança total. Silêncio, porque aquilo era diferente. Não era fuga, era ruptura. Você acha que pensar diferente é a chave? Ele começou a andar, mas não aleatoriamente, seguindo o fluxo, observando quem entrava, quem saía, quem reagia, quem não reagia. E então, percebeu, não eram os homens que mantinham aquilo funcionando, era o ritmo. Se você entendeu isso, comenta: o sistema é o ritmo. Tudo funcionava em ciclos, movimentos, padrões, repetições. E enquanto o ciclo existia, o controle existia. Mas se o ciclo quebrasse, você acha que quebrar o ritmo pode destruir tudo? Ele parou. Porque naquele instante, tudo ficou claro. Não é sobre tirar alguém daqui, ele disse. É sobre quebrar o funcionamento. O homem ao lado respirou fundo, porque agora não havia mais volta. Se você percebeu isso, comenta: agora é guerra. Se um falha, ele continuou. Eles corrigem. Se vários falham, uma pausa. Eles perdem controle. Silêncio absoluto. Porque aquilo era perigoso demais. Você acha que ele consegue afetar todos? O olhar dele voltou para o espaço. Para todos. Para o sistema inteiro. E então, ele decidiu. Não iria tentar salvar um, nem dois, nem poucos. Ia afetar todos. Se isso te arrepiou, compartilha. Porque agora começa a maior virada da história. Mas tem um problema. O homem disse, finalmente falando: se você fizer isso, o olhar ficou sério, pesado. Não tem volta. Silêncio. Mas dessa vez, não havia dúvida. Já não tinha. A resposta veio firme. Porque naquele ponto, ele já tinha cruzado tudo. Você iria até o fim, mesmo sem volta. Ele respirou fundo. Mas agora, não era preparação, era início. Porque o plano não seria rápido, nem simples, mas seria inevitável. Se inscreve, porque na próxima parte, o sistema vai começar a quebrar e o caos começa. O primeiro movimento foi pequeno, quase invisível, mas intencional. Ele não tentou chamar atenção.
nem provocar reação imediata, porque o objetivo não era alertar o sistema. Era confundir. Se você entendeu isso, comenta, ele vai quebrar por dentro. Ele começou a alterar o ritmo, um movimento fora do tempo. Depois outro, pequenos desvios, nada grande o suficiente para ser corrigido imediatamente, mas suficiente para gerar atraso. Você acha que pequenas mudanças podem gerar caos? O homem ao lado percebeu, mas não interferiu. Porque agora não havia mais controle total da situação, só direção. Se você percebe isso, comenta, não tem volta. Outros começaram a errar, não por decisão, mas por influência. O ritmo começou a falhar. Pequenas falhas, pequenos atrasos, pequenas quebras. E então, o sistema reagiu. Se você sentiu isso, comenta, começou. Os sons mudaram, mais frequentes, mais próximos, mais rápidos, mas ainda controlados, ainda tentando ajustar. Você acha que o sistema ainda consegue corrigir? Ele continuou. Agora com mais intensidade, mais desvios, mais impacto. E então, outro parou. Por um segundo. Curto, mas suficiente. Se você viu isso, comenta, está espalhando. O padrão quebrou. Pela primeira vez, não era um erro isolado, era múltiplo. Isso, o sistema não estava preparado para lidar. Você acha que isso pode derrubar tudo? Os movimentos começaram a se desalinhar. Os ciclos se sobrepuseram. As respostas ficaram mais lentas. E, pela primeira vez, houve desorganização real. Se isso te arrepiou, comenta, o sistema está falhando. Os guardas entraram, mas não como antes. Mais rápidos, mais diretos, mas menos precisos. Porque agora não havia um padrão único para corrigir. Você acha que eles perderam o controle? Ele não parou. Porque agora, parar seria perder tudo. E então, ele fez. A maior quebra até agora. Parou completamente. Se você sentiu isso, comenta, isso foi extremo. O silêncio ao redor mudou. Outros pararam. Não todos, mas o suficiente para quebrar o fluxo completamente. Você acha que isso é o colapso? E então, aconteceu. O sistema falhou. Não totalmente, mas visivelmente. Isso nunca tinha acontecido antes. Se essa parte te prendeu, compartilha, porque agora nada vai ser como antes. Mas junto com a falha, veio a resposta. Mais forte, mais rápida, mais agressiva, diferente de tudo que ele tinha visto. Se você percebeu isso, comenta, agora vem o pior. O homem ao lado puxou ele. Agora você fez. A voz saiu tensa, porque aquilo não podia mais ser controlado. Você acha que ele foi longe demais, mas ele não respondeu. Porque agora não havia mais dúvida. Ele não estava mais testando o sistema. Ele tinha iniciado algo maior. Se inscreve, porque na próxima parte, o sistema vai reagir com força total e alguém não vai sobreviver. O silêncio não voltou. Ele foi quebrado de forma violenta. Os sons que antes eram controlados, agora eram agressivos. Passos rápidos, ordens diretas, movimentos sem hesitação. O sistema não estava mais ajustando. Estava eliminando o erro. Se você sentiu isso, comenta, agora é brutal. Os guardas não entraram como antes, entraram com precisão. Mas agora, sem preocupação com discrição. Porque o controle já tinha sido comprometido. Você acha que eles vão tentar restaurar ou destruir? O primeiro foi levado, sem aviso, sem resistência, rápido, limpo. Como se já estivesse marcado. Se isso te impactou, comenta, eles já sabiam. Depois outro, e mais um, não aleatório, selecionado. Isso era o mais assustador. Você acha que eles sabem exatamente quem afetar? Ele percebeu. Na hora, eles não estavam reagindo ao caos. Eles estavam reagindo à causa. Se você entendeu isso, comenta, eles sabem quem começou. O homem ao lado apertou seu braço. Eles vão chegar em você. A voz saiu baixa, mas urgente. E quando chegarem, ele não terminou. Não precisava. Você acha que ele consegue escapar disso? O ambiente começou a esvaziar, não por escolha, mas por remoção. O sistema estava limpando, resetando, eliminando qualquer variação. Se você percebeu isso, comenta reset total. Mas algo não encaixava. Nem todos estavam sendo levados. Alguns estavam sendo ignorados.
Porque alguns ficam e outros não. Ele observou. Mais atento agora. E então entendeu. Eles não eliminavam todos os erros. Só os que tinham potencial de espalhar. Se isso fez sentido. Comenta controle estratégico. E naquele instante, ele percebeu algo pior. Ele não era só um erro. Ele era a origem. Você acha que ele ainda tem alguma chance? Os passos vieram, diferentes dos outros, mais lentos, mais direcionados, mais conscientes. Se você sentiu isso, comenta vieram por ele. O homem ao lado soltou, devagar, como alguém que já sabia. Agora acabou. Silêncio. Mas não havia medo, havia certeza. Você acha que acabou mesmo? Ele não recuou, nem tentou correr, porque agora fugir não fazia mais sentido. O que ele fez não podia ser desfeito. Se você percebeu isso, comenta, não tem volta. Os homens pararam à sua frente, mas não tocaram. Não imediatamente. Porque aquilo não era apenas captura, era algo maior. Você acha que eles vão apagar ele? Ou algo pior? Um deles deu um passo à frente e falou, baixo, calmo, mas com algo que ele ainda não tinha visto. Consciência total. Você não deveria ter entendido. Silêncio absoluto. Porque aquela frase não era ameaça, era diagnóstico. Se isso te arrepiou, comenta, eles sabem tudo. E naquele momento, ele entendeu. Eles não tinham apenas visto, eles tinham acompanhado. Desde o início, você acha que ele foi manipulado o tempo todo, mas mesmo assim, ele não recuou. Porque agora, não era mais sobre ele, era sobre o que ele já tinha feito. Se essa parte te prendeu, compartilha, porque agora a história chega no ponto mais brutal. O homem deu mais um passo, mais perto, e disse, agora você vai ver. Uma pausa. E o que acontece com quem tenta quebrar o sistema? O ar ficou pesado, irrespirável, porque agora não havia mais dúvida. O próximo passo não seria controle, seria exemplo. Se inscreve, porque na próxima parte, o destino dele vai revelar o nível real desse sistema. O silêncio voltou, mas não como antes. Agora era controlado, forçado, como se o ambiente inteiro tivesse sido preparado para aquele momento. Os homens à frente não se moviam com pressa. Não havia urgência, porque não havia risco. Eles já tinham o controle. Se você sentiu isso, comenta, já estava decidido. Ele permaneceu imóvel, não por submissão, mas por escolha. Porque naquele ponto, lutar fisicamente não mudaria nada. Você enfrentaria ou tentaria entender. Você interrompeu o fluxo. O homem disse, calmo, como alguém analisando algo técnico, não emocional. Você causou variação. Outra pausa. E isso, o olhar ficou mais intenso. Assim não é permitido. Silêncio. Porque aquilo não era apenas regra, era fundamento. Se você entendeu isso, comenta, ele quebrou a regra principal. Mas você não foi eliminado. A frase veio diferente. Isso mudou tudo, porque você acha que ele ainda está vivo. Ele não respondeu. Mas o olhar mostrava que ele já estava pensando. Porque naquele sistema, nada era aleatório. Nada. Se você percebeu isso, comenta, tudo tem motivo. Você foi observado. A palavra caiu pesada, porque ele já tinha visto aquilo antes. Nos registros, nos nomes. Você lembra do observado? O homem deu um passo à frente, mais próximo agora, mais direto. Alguns são corrigidos, outros, uma pausa. Antes reutilizados, o corpo dele reagiu, instintivamente, porque aquilo era diferente de tudo. Se isso te arrepiou, comenta, isso é pior. O silêncio naquele lugar era diferente. Não era imposto. Era consciente. As pessoas ali não estavam vazias. Não completamente. Elas sabiam, mas não reagiam. Isso era ainda mais perturbador. Se você sentiu isso, comenta, isso é pior que antes. Ele observou cada detalhe, cada rosto, cada movimento. Nada era aleatório. Tudo ali tinha propósito. Você acha que isso é o nível final do controle? O homem ao seu lado deu um passo à frente. Eles entendem o sistema, mas não lutam contra ele. Uma pausa.
Eles ajudam. Silêncio. Porque aquilo era o pior cenário possível. Se você percebeu isso, comenta. Isso é controle total. Ele respirou fundo, mas dessa vez não havia medo. Havia clareza, porque agora ele via tudo. Desde o início, a fuga, o túnel, o grupo, a traição, o sistema, o apagamento, a reescrita. Nada foi aleatório. Você acha que tudo isso foi planejado desde o começo? O silêncio naquele lugar era diferente. Não era imposto. Era consciente. As pessoas ali não estavam vazias. Não completamente. Elas sabiam, mas não reagiam. Isso era ainda mais perturbador. Se você sentiu isso, comenta: isso é pior que antes. Ele observou cada detalhe, cada rosto, cada movimento. Nada era aleatório. Tudo ali tinha propósito. Você acha que isso é o nível final do controle? O homem ao seu lado deu um passo à frente. Eles entendem o sistema, mas não lutam contra ele. Uma pausa. Eles ajudam. Silêncio. Porque aquilo era o pior cenário possível. Se você percebeu isso, comenta: isso é controle total. Ele respirou fundo, mas dessa vez não havia medo. Havia clareza, porque agora ele via tudo. Desde o início, a fuga, o túnel, o grupo, a traição, o sistema, o apagamento, a reescrita. Nada foi aleatório. Você acha que tudo isso foi planejado desde o começo? O olhar dele mudou. Mais uma vez. Mas agora, definitivamente. Porque naquele instante, ele entendeu o que precisava fazer. Se você acha que ele vai lutar, comenta: ele não vai aceitar. Você tem uma escolha. O homem disse, calmo, direto: se juntar a nós, uma pausa. Ou desaparecer como os outros. Silêncio absoluto. Porque aquilo não era escolha. Era teste final. O que você faria no lugar dele? Ele olhou ao redor. Para todos, para o sistema, para o que aquilo representava. E então, respondeu: eu já fiz minha escolha. A voz saiu firme, sem hesitação. Se você sentiu isso, comenta: agora vai acontecer. O homem não reagiu imediatamente, mas os outros? Sim, pequenas mudanças, pequenos olhares, pequenos sinais, porque algo ali tinha mudado. Você acha que ele vai influenciar os outros? Você acha que pode quebrar isso? O homem perguntou. Mas dessa vez, não havia superioridade. Havia dúvida. Se você percebeu isso, comenta: até ele duvidou. Ele deu um passo à frente. Eu não preciso quebrar tudo. Uma pausa. Eu só preciso começar. Silêncio. Mas dessa vez, não era vazio. Era tensão pura. Se essa parte te prendeu, compartilha, porque esse é o momento mais importante. E então, ele fez. Não algo grande, não algo óbvio, mas algo simples. Falou. Você lembra? Baixo, direto, para alguém próximo. Silêncio. Mas então, um movimento. Pequeno, mas real. Se você viu isso, comenta: aconteceu de novo. Outro e mais um. Pequenos sinais, mas suficientes. Você acha que isso pode se espalhar? O sistema não reagiu imediatamente. Isso foi o erro. Se você percebeu isso, comenta: eles demoraram. Porque diferente de antes, agora não eram só. Isso mudava tudo. Você acha que agora eles não conseguem parar? O homem à frente percebeu. Mas dessa vez, era tarde. Se isso te arrepiou, comenta: já começou. O olhar dele mudou. Pela primeira vez, de verdade. Porque agora não era mais controle. Era risco real. Se inscreve. Porque no próximo episódio, o sistema vai enfrentar algo que nunca enfrentou. Consciência coletiva.